Olá, minha turminha do 5º ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vamos para mais uma etapa, de conteúdos, hoje com a disciplina de português, correto? Então, abram o livro didático de vocês na página 46. Vamos lá? E é o nosso último capítulo deste volume, capítulo 3, com o tema A Vida da Gente. Neste capítulo, você vai ter a oportunidade de comparar os modos de vida de uma cultura indígena com uma cultura não indígena. Vai perceber como um cronista vê fatos do cotidiano e as reflexões que faz com base neles. Então, prepare-se para encontrar um novo olhar, uma nova perspectiva. Então, estamos vendo aí na página 47 imagens, da cultura indígena. E na página 48 temos uma crônica sobre Ser Índio é Muito Legal, de Fernando Banassi. Mas antes de vocês responderem as questões baseadas nessa crônica, que tal sabermos o que é crônica e quais são os elementos que contém a crônica? Vamos lá. Separei essa explicação aqui para vocês sobre o que é crônica. A crônica se destina à publicação em jornal ou revista. Por isso mesmo, já se pode deduzir que está relacionada com acontecimentos diários. Se diferencia evidentemente da notícia, pois não é feita por um jornalista, e sim por um escritor. Mas se aproxima da sua forma, se aproxima da notícia. É um acontecimento diário, sob a visão criativa do criador. Seus personagens podem ser reais ou imaginários. Não é mera transcrição da realidade, mas sim uma visão recriada desta realidade por parte da capacidade lírica e ficcional do autor. Então, o que é que quer dizer isso? A crônica são narrados fatos do nosso cotidiano. Os escritores, eles se baseiam em assuntos relacionados ao dia a dia para construir a sua crônica. Aqui também temos os elementos que são utilizados na composição da crônica. E eu vou explicar cada um deles. Temos o fato, a reflexão, o tempo, o espaço, os personagens, o narrador e o desfecho. Vamos ver o que cada uma delas quer dizer, ok? Vamos começar pelo elemento fato. O cronista é o escritor do cotidiano. Ele busca nos fatos e na observação do dia a dia a inspiração para sua composição, a sua produção. Então, eles procuram fatos do dia a dia deles para se inspirar para as produções que eles fazem. Ele é traduzido na crônica a partir de uma visão pessoal do autor e é tratado geralmente com humor, com sensibilidade ou com crítica. Vamos agora, vocês já viram que o fato geralmente é do cotidiano. Vamos ver agora a reflexão. Ao produzir uma crônica, o autor conduz o leitor a refletir sobre os fatos narrados, sobre a vida e sobre o comportamento humano em diferentes situações. Então, na crônica, geralmente, há uma reflexão. Sempre transcrevem o fato do cotidiano que faz o leitor refletir sobre esse fato. O cronista pode optar por uma abordagem mais reflexiva. No geral, ele narra uma história a partir do qual o leitor poderá fazer uma ou mais reflexões. Vamos agora para o elemento tempo. É através do tempo que o cronista retrata a vida moderna e toda a sua fugacidade. Geralmente o tempo, ele é essencial, primordial para a construção da crônica. Geralmente ele usa o tempo atual,
assuntos ao qual estão na atualidade. Agora vamos ver o elemento espaço. O espaço na crônica reflete a vida do homem moderno. Os grandes centros urbanos, as praças, apartamentos, parques são os lugares que geralmente eles utilizam dentro da sua crônica. São lugares simples em que nós vivenciamos. A opção por retratar espaços comuns à vida do leitor cria a identificação com o tipo narrativo. Vamos ver agora os personagens. São seres fictícios, ou seja, imaginários, criados pelo autor para vivenciarem os fatos. Na crônica, são comuns as personagens criadas em tipos comuns: operários, políticos, donas de casa, crianças. Em muitas crônicas, o próprio autor assume o papel de personagem da narrativa, assumindo a posição de narrador-personagem, deixando a crônica com ares de uma experiência pessoal. Então, o narrador-personagem, ele narra e participa da história. Na crônica, vamos ver agora o narrador. Na crônica, o narrador pode apresentar-se como narrador-personagem. Nesse caso, os verbos e os pronomes relativos a ele são colocados na primeira pessoa. Lembra que tia Cleide deu uma aula sobre narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa? Pois é. Então, narrador-personagem, que é o em primeira pessoa, é aquele que narra e participa da história. O narrador em terceira pessoa, ele é um narrador observador. Ele narra, mas não participa da história. Vamos ver agora o desfecho. Desfecho é o último elemento para a composição de uma crônica. Visto que na crônica o autor explora as circunstâncias dos fatos e não o fato em si, nem sempre ele aponta uma solução para o conflito inicial. Quando não apresentam uma solução para o conflito, o cronista deixa o texto em aberto para que o leitor crie suas próprias conclusões ou imagine o desfecho que quiser. Então, nem toda vez o cronista faz aquele desfecho. Ele, em alguns casos, deixa em aberto para o leitor imaginar como seria o final dessa história, certo? Já que agora vocês sabem o que é crônica e os elementos que compõem a crônica, vocês irão ler a crônica da página 48 para responder as questões até a página 53. Próxima aula, farei a correção. Agora vamos para mais um tema bastante interessante que, basicamente, relembrando o que vocês já viram no ano anterior, que são os tempos verbais. Antes de começar tempos verbais, vamos relembrar o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. São os 3 tempos verbais que eu coloquei aqui para vocês, ó. Passado, presente e futuro. Eu citei também exemplos, certo, de cada um deles. Passado ou pretérito, como vocês também conhecem, é aquilo que já aconteceu. O presente é o que está acontecendo neste momento. E o futuro, o que ainda irá acontecer. Eu coloquei aqui um exemplo de cada um dos tempos verbais. No passado, eles estudaram a lição. Qual é o verbo? Estudaram. E este verbo está no passado. Eles estudaram já a lição. Aí vamos para o presente. Eles estudam a lição. Verbo estudam está no presente porque está indicando que eles estão estudando neste momento. Futuro. Eles estudarão a lição. Estudarão
está no futuro. É sinal de que eles ainda estudarão aquela lição, certo? Já que agora vocês sabem os 3 tempos verbais, vocês irão responder as questões da página 54, 55, 56, 57 e 58. Ainda na página 58, os tipos de narrador. Foi o que eu falei sobre a crônica. Foi bom porque um assunto já levou ao outro, já explicou o outro. Mas como aí já começa com a questão da atividade, só vou relembrar. Narrador observador, ou seja, aquele em terceira pessoa, é aquele que narra, mas não participa da história. Esse é o narrador observador. O narrador personagem, que está em primeira pessoa, ele narra e participa da história, certo? Então, temos aí umas atividades, né? Narrador é aquele que conta a história, que narra os acontecimentos, e existe o narrador observador, que não participa, e o narrador personagem, que participa da história, ok? Então, vocês irão responder até a página 59. Na página 60, no livro de vocês, didático ainda, temos o tema do conteúdo, verbos com an e ão, no final. Como começa aí com a atividade, vocês irão responder, só que eu vou dar uma dica. Coloquei aqui o exemplo de 2 palavras, ó. Entenderam e entenderão. Então, ó, entenderam está no passado. Entenderão está no futuro. Aqui, no passado terminado com AM, futuro terminado com ão. Outras 2 palavras aqui, ó. Estudaram e estudarão. Estudaram passado, estudarão futuro. E coloquei outro exemplo aqui, ó. Ficaram e ficarão. Ficaram com M no final, passado, e ficaram com O no final, futuro. Só que nem todas as formas verbais terminadas em ão estão no futuro, como é o caso da palavra dão, que é o que tem aí na página de vocês. A palavra dão não está no futuro, está aí no presente. Eles dão aula à noite. Ele está indicando que eles estão dando aula naquele momento, certo? Então fica aí a dica, não esqueçam. A maioria das palavras terminadas em AM estão no passado. Ão está no futuro. Mas é preciso observar atentamente a frase. Porque, como no caso aí do exemplo que eu dei, dão não está no futuro. Para ser futuro, seria darão. Se eu fosse colocar no futuro, eles darão aula à noite, eu iria apagar e colocar, ó, darão. Certo? Então, já que vocês viram a diferença entre os verbos terminados em an e ão, vocês irão responder as atividades até a página 61. Na página 62, temos aí, né, uma brincadeira, o jogo da onça, que você pode jogar em casa com quem tiver com você na sua casa. Ok? E como complemento da atividade, vocês
irão fazer o livro de atividades da página 22 a 26, certo? 22 a 26 do livro de atividades. E na próxima aula faremos a correção dessas atividades. Então, boa aula, bons estudos e até a próxima. Tchau!